Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9. O texto é um pouquinho longo, eu vou ler do 17 até o 29. É um texto até bastante conhecido, para quem já está há mais tempo na igreja. Mas é uma cura bastante especial, um milagre bastante especial de Jesus. Marcos 9, a partir do versículo 17, todo mundo achou? Amém. E do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram. Quando viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado na água para o matar, ou no fogo para o matar. Mas o Senhor, se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se posso, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino disse: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Então Jesus, vendo Jesus que muita gente havia se reunido, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais volte a ele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Amém. Amém. Um grande acerto desse pai foi procurar Jesus. Ele tinha um filho e ele conta sobre este filho, que ainda era jovem, porque Jesus ainda chama ele de menino. Então a gente entende aí que estava entre os 10 e 20 anos. Era um filho jovem, provavelmente um adolescente, mas o pai também fala que ele está nessa situação desde a infância, o que se entende também que não é tão pequeno assim. Por isso eu digo que provavelmente era um adolescente. E ele conta que esse menino, desde a infância, é possuído por um demônio mudo e surdo. O que também diz que em um momento ele falou, em algum momento ele falava, e de repente ele se emudeceu, e também não ouvia mais nada, ou não dava importância ao que ouvia. Nós não sabemos se era um problema que se gerou fisicamente também pelo meio espiritual, ou se era algo apenas espiritual. Mas esse menino se cortou a comunicação natural com ele. Além disso, ele tinha problemas de convulsões e espumava de tempos em tempos. E em toda a oportunidade que esse demônio tinha de matar essa criança, ele o jogava, seja na água ou seja no fogo, deixando o filho dele com marcas das tentativas do inimigo de destruí-lo. E um filho se refere ao futuro, ao sonho de uma pessoa, porque a vida perderia até um pouco de sentido para os pais se não tivessem os seus filhos. O motivo de se
guardar talvez alguma coisa ainda antes de sua morte, deixar alguma herança, só faz sentido porque nós temos esse entendimento, essa bênção dada por Deus de continuidade através dos filhos. Os filhos são praticamente um renovo de vida para os pais, porque eles falam assim: olha, quando eu me for, o meu legado ainda vai ficar aqui. Mas para este pai era um peso. Aquilo que deveria ser uma bênção, aquilo que deveria ser motivo de alegria, se tornou algo muito pesado às suas costas. E ele tinha que levar o seu sonho com ele, sem saber quanto tempo isso duraria, sendo ameaçado de morte a qualquer momento ali, pela ação do inimigo. Ele via o seu sonho ser vituperado, machucado, marcas deixadas pela ação de Satanás. E ele narra para Jesus: olha, Senhor, eu levei ele até os pastores, eu levei ele até médicos, eu levei ele até doutores da lei, e nenhum deles pôde resolver o problema do meu filho. Sabe o que mais? Eu levei ele até os teus discípulos, aqueles que andam contigo, aqueles que comem contigo, aqueles que se dizem teus servos, que se dizem íntimos de você, e nenhum deles pôde tratar o meu sonho, nenhum deles pôde tratar o meu filho. Eles não puderam me ajudar. E ele, até duvidando agora, fala: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajude. E ele implora pela misericórdia de Deus. Jesus estava com seus discípulos no Monte da Transfiguração, onde aconteceram coisas espirituais incríveis. E quando ele volta para a aldeia, ele encontra essa situação. Uma multidão já se reunia e muitos fariseus estavam ali presentes, talvez até rindo, porque os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio e cuidar daquela criança. E depois que ele relata isso tudo para Jesus, ele fala assim: se o Senhor pode. E isso veio de anos de um futuro incerto, da mágoa, da tristeza de ver aquilo que ele mais amava sofrendo, das tentativas frustradas. Ele diz: eles não puderam, porque ele tinha buscado homens por todo esse tempo para resolver o seu problema. Ele disse: eu tenho um problema, eu vou levar a médicos. Eu tenho um problema, eu vou levar a pastores. Eu tenho um problema, eu vou levar a profetas. E eles não conseguiram resolver o problema daquele homem, a ponto de seu coração já gerar uma dúvida. Fala: Senhor, se tu podes, será que Deus pode? Por que eu tenho passado por isso? Por que essas coisas aconteceram comigo? Mas a palavra de Deus já fala que aquele que confia no homem é maldito. Não tem como não se decepcionar para aquele que olha para o homem. Olha, meus irmãos, não importa quão grande seja o homem, quão próximo de Deus ele seja, não olhe para o homem, olhe sempre para Cristo, porque todo homem é suscetível de queda e todos eles podem falhar. Nós homens somos falhos e a qualquer momento podem cair. Não olhem para mim, olhem para Cristo. Nós somos o espelho de Cristo, sim, mas entenda que em mim há fraquezas que não existem em Jesus, e que nas coisas que eu sou imperfeito, Ele é perfeito e supre as minhas imperfeições e as tuas imperfeições. Aquele homem tinha procurado os discípulos, os profetas, os rabis, os mestres, e ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele questiona: Senhor, tu podes? Eles não puderam. E Jesus desdenha da história do homem. Olha, meus irmãos, pode parecer cruel para alguém que tem um filho com uma deficiência e caminha dessa forma por muitos anos, talvez 10 anos, em sofrimento, vendo seu filho ser lançado na água ou no fogo. As palavras de Jesus. Jesus fala para ele: se eu posso, se tu crer, tudo é possível ao que crer. O se eu posso é quase um desdém. Como assim você está perguntando se eu posso? Alguém duvida do poder de Deus? Alguém duvida que Ele faz? São poucos os testemunhos que existentes, são poucas as maravilhas que já foram vistas. Quem aqui já não ouviu falar de Deus fazendo coisas incríveis, ressuscitando mortos, ou pessoas que foram curadas do câncer, ou de outras situações terminais? Não são poucos os laudos médicos que eu já vi, de pessoas que falam: olha aqui, o médico disse que não tinha como e eu estou curado.
Não são poucas as pessoas que contaram: olha, tal coisa era impossível de ser feita, mas aconteceu quando eu confiei nele. Há pouco tempo, quando nós trouxemos a Thalita aqui, ela falou mesmo de um caso impressionante, que a mãe dela falou que precisava de uma quantia, e logo depois estava alguém na sua porta, numa oração. Quem duvida que Deus faça? Mas eu preciso falar um pouco sobre a lógica divina, porque a lógica nos leva ao erro, a lógica humana nos leva ao erro. Quando Jesus cura aquele paralítico que é descido do teto pelos amigos, antes de curá-lo, Jesus fala para ele: olha, perdoados estão os seus pecados. E as pessoas que estão ali presentes, ao ouvir isso, elas cochicham entre si: quem ele acha que é para falar perdoados são os seus pecados? Outro deve ter falado assim: é só assim? Falou perdoados são os seus pecados, está tudo bem? É só isso? Será que ele não deve pagar pelas coisas que fez? Será que não há punição para isso? É muito fácil, o outro falou, é muito fácil falar perdoados estão os seus pecados. Alguém bateu aqui do lado de alguém que estava sentado e falou assim: ó, fulano, perdoados estão os teus pecados, viu? KKKKK. E Jesus, entendendo o que eles falavam, falou assim: ó, o que é mais fácil falar? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? E com isso ele quis dizer o seguinte: para o homem, humanamente falando, é mais fácil falar perdoados estão os seus pecados, porque não é necessário prova visual que os pecados foram perdoados. Mas para o mundo espiritual, é muito mais difícil se perdoar pecados do que curar um paralítico. Hoje a medicina talvez resolvesse o problema de paralisia daquele homem, e amanhã talvez a medicina resolva qualquer problema de paralisia. Talvez alguém que nasça sem uma perna, talvez a medicina em pouco tempo resolva esse problema, e essa pessoa possa voltar a andar. Mas perdoados estão os teus pecados é algo que nenhum homem jamais poderá dizer, porque só Deus o pode. E é impossível a qualquer homem perdoar pecados. E aí Jesus fala: olha, mas que vocês saibam que eu sou enviado de Deus, que o Filho do Homem tem poder, que eu sou o Messias. Eu digo: levanta e anda. E quando aquele homem levantou e andou, todo mundo se chocou. E o chocante foi o paralítico ter voltado a andar, e não os pecados terem sido perdoados. Isso mostra a pequenez do entendimento humano. Meus irmãos, o que é mais difícil para Deus? Curar uma enxaqueca ou uma paralisia? Um enxaqueca ou uma cegueira? O que é mais difícil para Deus? Mas se eu peço para você orar por alguém que está com enxaqueca, você vai orar todo animado, não vai? E se eu te pedir para orar por um paralítico? E se eu te pedir para orar por uma pessoa com câncer em estado terminal? Eu falo para mim também. A gente fala: eita, dureza. Não há lógica nisso, porque Deus não precisa de mais ou menos poder para curar um ou outro. O ilógico é achar mais difícil orar pelo paralítico do que pelo enxaqueca. Isso não faz sentido, meus irmãos, mas está impregnado nos nossos sentimentos, na nossa percepção, porque para Deus não há nada difícil. O difícil é para nós. E isso contamina a racionalidade da adoração a Deus, porque se realmente fôssemos racionais, entenderíamos: ora, para Deus nada é impossível. A mesma dificuldade que Ele tem para curar a dor de cabeça, Ele tem para curar a cegueira. Mas não é assim que pensamos, porque nós não somos lógicos. A lógica humana é falha, e é por isso que Deus diz que Ele levanta a sua lógica, para que as coisas que sejam sábias aos homens se tornem loucas, e as coisas grandes aos homens sejam vencidas pelas coisas pequenas. Não foi assim quando seus discípulos encontraram um cego de nascença, e eles nem falaram: Senhor, por que não cura esse cego? Porque eles nem cogitaram tal absurdo. Eles só falaram assim: Deus, Pai, Jesus que está aqui conosco, quem pecou para que ele esteja dessa forma? Foi ele ou foi seus pais?
Porque até aquele momento no mundo não se havia relato de alguém que tinha curado um cego de nascença. E Jesus falou: nem ele pecou e nem os seus pais. Ele está dessa forma para que seja através dele demonstrado o poder de Deus. Porque Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos. Então Jesus cospe na terra, ele faz um lodo, né? Quando você cospe uma coisa, você demonstra desprezo. É ou não é? Quem quer receber um cuspe? Ninguém, né? É uma situação de desprezo, a pessoa ia se sentir ofendida. Mas Jesus usa o cuspe, e ele passa o cuspe nos olhos daquele homem, porque ele não está desprezando o homem, ele está desprezando a parte defeituosa do homem, o pecado, a aflição, a doença, aquilo que veio através da quebra de aliança do Éden, porque nós não éramos para ter doenças, nem para envelhecer, mas quando nós nos separamos de Deus, as nossas células começaram a se corromper, e veio a velhice, e veio as doenças, e veio os defeitos, e veio o câncer, porque a divisão celular não era mais perfeita, agora que temos separação de Deus. E agora nós temos vários problemas, como a miopia e outras coisas, trazidas pela separação. Isso é desprezível aos olhos de Jesus. Ele passa aquele lodo nos olhos daquele homem e fala: vai te lavar no tanque de Siloé. Outra tradução que você pode dar o que ele mandou é: lava-te nas águas do enviado, porque Siloé significa o enviado, e Jesus fala a palavra referente a muitas águas, e ele diz: lava-te nas águas do enviado. Quem é o enviado? Jesus, enviado de Deus para nos salvar. E ele fala para aquele homem: agora vai, lava-te na água do enviado. E ele foi lá e se lavou, e quando ele se lavou, ele começou a ver. E as pessoas da cidade começaram a interrogar aquele homem, falaram assim: olha, como é que você começou a ver? Você não era cego de nascença? Ele disse: eu era cego de nascença. Até os pais dele chamaram lá para interrogar, falaram assim: tu não disseram que ele era cego de nascença? E os pais disseram: ele era cego de nascença. E agora ele está vendo? Agora ele está vendo. Como pode? Tu era cego de nascença e agora está vendo? Ele diz: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E eles falavam isso porque desde o início não se via falar em alguém que curou um cego de nascença. Ora, dá até para curar um cego que não é cego de nascença, mas um cego de nascença não dá para curar. Era o entendimento deles. Nós temos que quebrar o nosso entendimento, se ele nos afasta de Deus, e sermos racionais, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. E aqueles doutores da lei começaram a usar o seu entendimento, e daqui a pouco o mendigo estava dando uma lição neles. Eles falaram: não servimos a esse Jesus, servimos a Moisés. E o mendigo agora, usando a lógica que superava a sabedoria daqueles, falou para eles: olha, eu não sei quem ele é, eu não sei se ele é pecador, eu sei que eu era cego e agora vejo, e que nunca se ouvia falar de alguém que tinha curado um cego de nascença. Eu também sei que se alguém é de Deus, Deus os ouve e atende o seu pedido. E aqueles caras ficaram nervosos, falaram assim: nós somos doutores, tu quer ensinar para a gente? E expulsaram aquele homem da sinagoga, porque a lógica superou a sabedoria deles, porque a sabedoria deles não vinha de Deus, vinha do homem. No seu entendimento, não era possível essa cura. Então, aquele rapaz, voltando à nossa história inicial, entrega a responsabilidade na mão de Deus e joga para Deus, como alguém às vezes faz achando que está abafando. Se tu podes, faz alguma coisa. E por dentro ele fala: olha, agora eu coloquei toda a responsabilidade na mão de Deus. E Jesus responde a ele: se eu posso. Quando que essa foi a questão? Quando que esse foi o problema? Quando que essa foi o motivo ou a causa de alguém continuar enfermo? Ou de algum problema continuar a existir? Ou de alguém continuar triste? Ou de algo não dar certo? Quando foi falta de poder? Quando que o problema foi esse daquele que está no mundo não se converter?
Quando foi que as mãos de Deus estavam encolhidas ou quando seu ouvido estava surdo? Quando foi que a sua boca estava fechada? Como assim se Ele pode? O problema nunca foi se Ele pode. O problema que Jesus devolve para ele é: se tu crê. Se tu crê. Meus irmãos, isso ensina tanto para a gente. Tem uma pastora americana, Stephanie Ike, que eu ouço de vez em quando as pregações dela. Ela disse que uma vez ela estava orando e falava: Senhor, como tu permite que coisas tão terríveis aconteçam no mundo? E ela disse que o Espírito respondeu para ela: não vos dei o poder da oração, não dei poder para pisar em cobras e escorpiões. Por que vocês permitem que essas coisas aconteçam no mundo? Por que nós permitimos? E Jesus fala para ele: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus leva Pedro sobre as águas, ele vai andando lá tranquilamente, até que o vento bate e ele se lembra de onde ele está. A palavra de Deus diz que, ouvindo o vento, sentindo o vento, temeu e começou a afundar. Então ele clama a Jesus, e Jesus pega pela mão, e Jesus fala assim com ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Acaso Deus não tem poder? Não foi Ele mesmo que disse: calma-te, mar, e o mar se acalmou? Não foi Ele mesmo que disse: acalma o vento, e o vento se acalmou? Mas agora a dúvida permeia o coração. Por quê? Porque sentiu um pouco de vento nas costas, porque as coisas ficaram um pouco mais difíceis, e achou: não, o poder de Deus pode me fazer andar sobre as águas quando acalmaria, mas se o vento estiver vindo, o poder de Deus não pode me fazer andar sobre as águas. Isso não é lógico, isso não faz sentido. Se o poder de Deus te fez andar 1 milha sobre as águas, você pode correr uma maratona inteira, meus irmãos. Sobre as águas, Deus dará a vitória. E se não der para andar sobre as águas, o mar irá se abrir, como ele fala a Moisés: o que posso fazer agora? Cheguei até aqui com o povo, o faraó nos persegue, em frente está o mar, o que devo fazer? E Jesus reclama a ele, fala para ele: olha, eu não te dei um cajado, por que clamas a mim? Toca nas águas. E quando ele toca nas águas, o mar se abre, e o povo vai a seco. Mas você acredita talvez que Deus possa curar a enxaqueca, mas abrir o mar já é mais difícil para mim, mais difícil para você, mais difícil para o Doril que está lá na farmácia, mas para Deus dá no mesmo. Porque nós vemos você jogando o Doril para dentro e a dor de cabeça sumindo, mas se você jogar o Doril no mar, ele não vai abrir. Ou vai? Não vai resolver. A propaganda fala: tomou Doril, a dor sumiu. Tenta fazer isso com a dor da alma. Tenta fazer isso com a mágoa. Tenta fazer isso com a ferida de alma. Tenta. Com alguém que foi machucado, ferido, traído. Com alguém que tem carregado o seu filho com dor e ver ele se jogando na água e no fogo o tempo todo. Não há solução para isso. E porque não há solução nos meios naturais, nós também achamos que vai ser difícil nos meios espirituais. Isso não faz sentido. A palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Não há nada difícil às mãos do Senhor. Não depende da dificuldade, do poder, da escala das coisas. As pessoas olhavam para Golias e falavam: ninguém pode enfrentá-lo. Quem poderá enfrentar Golias? Não, é impossível derrotar Golias. Anos antes disso, Gideão voltou de olhar a terra e falou assim: olha, a terra é boa, nós vamos enfrentá-lo. E todo falou: rapaz, você viu quantos gigantes habitam lá? Era uma cidade inteira de Golias. Uma cidade inteira, pastor, cheia de gigantes. E os homens todos falavam: não tem como, não tem como, não tem como. Mas tinha 2 ali que falava: Deus nos dará a vitória. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vi o mar abrindo, eu passei na terra seca. Tinha uma parede de água de um lado e tinha uma parede de água do outro. O mesmo Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu era escravo do Egito, Ele tornou o rio Nilo em sangue.
Ele fez chover pedras do céu. Todo primogênito egípcio morreu. E agora nós damos em frente a uma cidade de gigantes, e ele fala: toma a cidade. Mas isso não pode ser feito. É impossível curar um cego de nascença. É impossível que o meu casamento se restaure. É impossível que meu filho se converta. Não tem como, já tentei, já cheguei no meu limite. Esqueça o teu limite, para Deus não há limites. Essa doença já me levou tudo. Estou fracassado na vida profissional. Ei, enquanto há vida, há esperança. E com Jesus a vida é eterna, e eterna a esperança. Ele desdenha do rapaz, fala: se eu posso, por favor, se tu crer. A tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou a tua dúvida cobre. É uma verdade incontestável. Tudo é possível ao que crê. Todas as coisas. Quando pedimos algo e não recebemos, há dois motivos possíveis. Primeiro, nós pedimos mal para o nosso próprio deleite. Porque às vezes nós pedimos alguma coisa que vai até nos fazer mal, vai nos encher, nos inflar, nos afastar de Deus. E tem coisa que nós pedimos a Deus, insistimos em pedir, até que o diabo vai lá e nos dá e nos afasta de Deus. Não se engane. Às vezes você pede a Deus e quem te dá é o inimigo, porque sabe que aquilo vai te afastar de Deus. Meus irmãos, pode ser qualquer coisa nessa terra. Um castelo, uma fazenda gigante, o prêmio da Mega Sena. Se for te afastar de Deus, não vale a pena. E Deus não vai te dar nada que vai te afastar dele. Mas o diabo vai. Ele vai te dar coisas para te afastar de Deus. Então toma muito cuidado com as coisas que Deus te deu, que elas sejam para a honra e glória de Deus, que não te afaste dele. Não estou dizendo que ganhar bens é ruim não, porque olha só a vida dos patriarcas. Abraão era abençoadíssimo, mas Abraão era tão rico que teve uma guerra entre 5 reis, os reis chamaram ele para participar da guerra, porque ele era tão rico quanto um rei. Mas você pode não receber algo que você está pedindo, porque você está pedindo mal. E o segundo motivo para você não receber algo que você está pedindo é porque você não tem fé, ou porque sua dúvida suplanta a tua fé. E aí você não recebe, porque você pede, pedindo, porque você sabe que você pode pedir, Deus até tem poder de dar, mas você duvida tanto que Ele vai dar. A Bíblia fala que os discípulos fizeram maravilhas em alguns lugares, e não puderam fazer mais, porque não havia fé ali. A fé limita o agir de Deus. Não porque a fé é superior a Deus, ou porque Deus é travado pela sua falta de fé, mas porque é necessário uma legalidade na tua vida para a ação de Deus. Deus não invade, Ele tem que ser convidado, e a fé convida o sobrenatural. E Ele fala para aquele homem: se tu crê, tudo é possível ao que crê. A resposta daquele homem parece de uma pessoa diferente da pessoa que fez toda a narrativa do problema do seu filho. Ele fala assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ué, ele crê ou não crê? E aí? A sinceridade é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. É uma coisa maravilhosa. Olha, eu vejo na Bíblia momentos que a sinceridade move o coração de Deus. E alguns milagres extremos que aconteceram após o momento de sinceridade. Quando Deus leva o profeta até o vale de ossos secos e pergunta para o profeta: podem acaso esses ossos secos voltarem à vida? A sinceridade do profeta é muito grande. Ele fala: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ele não fala com certeza, e por dentro pode nada. Ele não fala glória a Deus, e por dentro até parece. A oração do republicano que batia no seu peito e dizia: tenha misericórdia de mim, foi maior do que a oração do fariseu que dizia: ó glorificado mestre, pode todas as coisas, eu em ti confio. Tu sabes que eu não sou como esse republicano, que ele mesmo está dizendo que é pecador.
porque eu sou santo e separado. E Deus diz: a oração do fariseu não foi ouvida, mas a do republicano sim, e este foi justificado. Então Deus leva o profeta até o vale de ossos e pergunta: pode esses ossos voltarem a ter vida? Ele fala: Senhor, tu sabes. Ele está dizendo: eu tenho fé, ajuda-me na minha credulidade. Eu tenho fé de trazer até teus pés. Olha, eu tenho fé de clamar por ti. Eu tenho fé de reconhecer a tua superioridade em resolver o problema do que eu. Mas é até aí que vai a minha fé. Eu queria ter mais fé. Eu queria ter fé o suficiente para eu mesmo pegar na mão do meu filho e falar: levanta, chega disso, vai embora, demônio. Eu queria ter fé o suficiente para chegar em tu e falar: ó Senhor, apenas um toque na orla de tuas vestes e eu sei que ele será curado. Eu queria ter fé suficiente para falar: nem precisa ir lá, Senhor, se tu der uma palavra daqui de longe, eu sei que ele será curado, porque eu dou palavra aos meus servos e eles obedecem. Eu queria ter essa fé, Deus. Pedro, quando está no barco, ele não pula na água quando vê Jesus. Ele fala: se é mesmo mestre, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu preciso desse gatilho para ativar a minha fé. Por favor, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, porque eu quero alcançar este nível de fé, um nível de fé suficiente para andar sobre as águas. E não importa o tamanho da dor e da dificuldade que eu tenho passado durante todos esses anos, com uma palavra do Senhor, eu posso sair do barco que está afundando e andar sobre as águas até a terra seca. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus nem cuida mais daquele homem, porque o problema dele já está resolvido nesse momento. Antes de tratar do filho, antes de tratar do sonho, antes de tratar do futuro, ele vai tratar do pessoal daquele homem. O encontro de Jesus não foi com aquele menino endemoniado, mas foi com o pai dele. E agora ele reconhece que o tempo todo ele tinha colocado a obrigação da sua cura, da sua vitória, na mão de pastores, na mão de profetas, na mão de médicos, mas essa obrigação era dele, de crer, de não duvidar. Você consegue entender isso? A obrigação não é minha, não é dos pastores, não são dos profetas, a obrigação é tua. Crer e ter bom ânimo, e eu serei contigo, diz o Senhor. Para de se apoiar em muletas espirituais, para de se fazer de coitadinho. Deus não tem pena de você, Ele tem a vitória para te dar. Já pensou? O irmão do filho pródigo: pai, esse tempo todo eu estava aqui e tu não matou nem um bezerrinho para fazer uma festa. E o pai: é verdade, filho, eu fui muito mal contigo, né? O pai falou: ué, menino besta, é tudo teu. Por que tu não mandou matar o bezerro? Tu não queria uma festa? Não, ele não queria uma festa. Ele queria que o pai falasse: vou te dar uma festa. É isso que ele queria atenção, porque era tudo dele. Volta lá no texto, olha o que Deus está dizendo: que o pai dividiu igualmente entre os dois irmãos o dinheiro, deu mesma coisa para um e mesma coisa para outro. Estava na mão dele, mas ele não queria. Ele queria que outro chegasse para ele e falasse: vou te honrar, tem uma profecia sobre a tua vida. Meus irmãos, todas as bênçãos que nós precisamos já estão escritas no livro da vida, já estão escritas na Bíblia, já foram entregues na tua mão. Abre e lê. E aquele cego de nascença recebe a cusparada na cara, mas ele também recebe uma ordem. Ele fala: lava-te nas águas do enviado. E se ele ficasse com a cara lá cuspida, ele nunca enxergaria. Mas Deus, por algum motivo que eu não sei,
Ele gosta disso, né? Ele gosta de colocar parte na nossa mão. É de tal forma que os anjos desejaram essas obrigações que ele colocou nas nossas mãos. Mas ele não é Deus para os anjos, deu para a gente. E aquele cego, ele sai tateando, meus irmãos, ele era cego. Ele foi tateando, procurando, perguntando, para conseguir se lavar. Ele poderia ter falado: Senhor, eu sou cego, tu ainda cospe em mim e manda eu ir me lavar? Dando trabalho para o cego. É brincadeira um negócio desse? Ei, para de sentir pena de você mesmo. Você tem todo o poder em suas mãos, nos seus joelhos, na sua boca. A oração pode muito em seus efeitos. Chega disso. Quando Jesus encontra Marta e Maria e Lázaro tinha morrido, ele fala: teu irmão há de ressuscitar. E aí você vê o limite da fé de uma pessoa. Ela fala: eu sei que no último dia ele ressuscitará. E é até onde vai a fé. E no último dia ele ia ressuscitar. A fé ia se fazer verdadeira na vida dela, mediante ao tamanho da fé. E isso fala com a revelação do que o rapaz falou. Já chego lá. Mas ele tem que tratar de Marta. Porque ela diz: no último dia ele há de ressuscitar. Tem gente que fala dessa forma: a minha felicidade chegará no último dia. Deus irá curar e me tirar a doença no último dia. Não, olha só, no final tudo vai dar certo. Lá no final, na glória, viu? Tudo vai dar certo. Não, meus irmãos, se tua fé te limita a este momento, você vai sofrer até este momento. Mas se você chega e dá um basta, um chega, até aqui, e a partir de agora é diferente, um passo de fé, um momento de encontro com Jesus, e as coisas podem mudar. Não foi através dele que tudo que é feito se fez, e que tudo que não existia veio à existência. Não foi através de uma palavra que toda a luz do mundo se formou. Não foi através de uma palavra que a terra e a água se dividiram em oceanos e continentes. Não foi só através de uma palavra que os seres vivos voltaram e criaram vida. Não foi assim. Não foi através de Jesus. Acaso o poder dele diminuiu? Ele gastou muito para criar o universo, né? Gastou bastante, agora tem pouquinho só. Ficou na reserva, Jesus. De forma alguma. Se esse mundo fosse todo embora, ele poderia refazê-lo em piscar de olhos. Ele tem todo o poder. Nunca é sobre o poder de Deus, é sempre sobre a nossa fé. É isso que limita, é isso que dificulta. O muito entendimento nos atrapalha de entender as coisas simples de Deus, porque o evangelho é claro como água. Mas as dúvidas permeiam o coração. E a irmã de Lázaro fala: eu sei que nos últimos dias ele há de ressuscitar. Sabe por quê? Porque ele está morto há mais de 4 dias. E nunca se ouviu falar de alguém que ressuscitou depois de 4 dias de morto. Talvez você tenha ouvido: nunca se ouviu falar de alguém da tua situação que tenha passado para o outro lado. Talvez nunca se ouviu falar de alguém que tenha sido desprezado dessa forma e se recuperado. Talvez nunca se ouviu falar de alguém que esteja passando pelo que você está passando e 1 ano depois esteja no momento de vitória. Talvez nunca se ouviu falar de alguém que nunca tinha pregado na vida e daqui a pouco ele pregou e 100 pessoas se converteram. Talvez nunca se ouviu falar de alguém que nunca participou de uma célula, mas abriu uma na casa dele. Foi uma bênção. Mas Deus pode, e não tem a ver com o poder dele, tem a ver com a tua fé. E Jesus chama Lázaro para fora. Último dia nada, é agora o momento da tua bênção. Último dia coisa nenhuma. Basta uma palavra apenas. E Deus está aqui para te abençoar. Se encontra com Jesus. Para de procurar os discípulos. Para de procurar os profetas. Se agora tu tem livre acesso ao Pai. Se o véu se rasgou, por que tu está lá de baixo em vez de subir até os santos dos santos?
E isso tem a ver com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, porque um pouco de fé bem aplicada, ela multiplica grandiosamente. O que é a mostarda? O seu grão é o menor entre as hortaliças, mas a sua árvore a maior delas. Olha que coisa maravilhosa, aquela sementinha gera uma árvore tão grande, meus irmãos. A fragilidade da semente do grão de mostarda. É estranho quando você olha a árvore inteira. Qual o sentido disso? A nossa incredulidade é vencida pela nossa própria fé. Quando nós falamos, eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ajuda no que me falta. Naquele pouco que eu ainda não tenho. Ou naquele muito que eu ainda não tenho. Senhor, se eu sou 50%, seja 50%. Se eu sou 10%, seja 90%, Senhor. Se eu sou 1%, seja 99%. E quanto menos você é, mais forte você é, porque Jesus te completa. E a parte de Jesus é sempre a melhor e a mais forte. Tira o coração de pedra e dá um coração igual ao teu, Senhor. Tira o meu cansaço e me dá a tua força. E através disso nós conquistamos as coisas. E Jesus pega aquele menino e fala: espírito mudo, sai e não volta mais. E o menino cai como morto. Tamanha foi a violência, o ódio que Satanás tinha com aquele menino, porque aquele menino representava os sonhos e os futuros de alguém, representava teu sonho, teu futuro, e ele odeia isso. E as pessoas falaram: olha, morreu, acabou. Mas Jesus, pegando pela mão, o colocou de pé. Aquele sonho morto, estatelado no chão, marcado por águas, marcado por fogueiras que ele lançou. Jesus pega pela mão e coloca de pé. E agora um futuro, e agora uma esperança, e agora vão haver frutos. E agora alguém que sofria carregando aquilo que deveria ser bênção na vida dele, vai conhecer uma vida de bênção ao lado do seu filho, do seu sonho, do seu futuro, do seu trabalho, do seu ministério, que estava destruído. Toda vez que eu começo a levantar o meu ministério, vem o vento e derruba. Chega, é momento de fé, não é o poder de Deus que falta. E aqueles homens foram. E Jesus foi para casa com os seus discípulos. Já vou terminar. E quando ele entra na casa com os discípulos chegam para Jesus e perguntaram assim: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por que passamos por essa situação? Ora, com aquele novo convertido, Jesus falou: tenha fé. Tenha fé. Mas com aqueles que estavam na mão no ministério, Jesus não falou assim: foi porque ele não teve fé. Cada um, ele trata individualmente do seu problema. De modo que quando o homem colocou a culpa dos discípulos e falaram: os discípulos não puderam resolver o meu problema, Jesus falou: os discípulos nada, tu que não teve fé. Mas quando os discípulos perguntaram: por que a gente não conseguiu resolver? Ele não falou: foi o homem que não teve fé. Não, ele não falou isso não. Ele falou: o homem nada, não venha não, foi vocês. Porque tem uma casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Tem vitórias na vida que só se consegue com perseverança, com o joelho dobrado, com sacrifícios. Eu tratei o pequeno, agora vou tratar vocês que já são maiores. Porque há uma evolução. É verdade, tudo é possível ao que crê, mas o que crê está disposto a sacrifícios. O que crê está disposto a abrir mão. O que crê está disposto a largar as muletas. Está disposto a largar pecados de estimação. O que crê está disposto a sacrificar momentos de prazer. O que crê está disposto a sentir dor. A palavra de Deus fala, claro, no sentido figurado: se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. Se afasta daquilo que te faz pecar.
Porque há castas de vitórias que só conseguiremos com jejum e oração, com santidade, com proximidade de Deus. Porque vocês já estão comigo há tempo suficiente para entender que a plenitude da fé vai muito além de dizer eu creio. Me desculpe, os novos convertidos estão ouvindo isso. Mas nós temos que evoluir e entender que o poder de Deus vem também através de sacrifícios, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. A força. Mas quanto nós batalhamos para conseguir um carro? Me diz aí. Quanto nós batalhamos para comprar uma casa? Para comprar um iPhone, né? Quanto que nós batalhamos? Para quem gosta dessas coisas. Mas na hora de criar um ministério, na hora de correr atrás de uma vida, quanto nós batalhamos? Quanto tempo tu dedicou para ter o teu carro? Quantos meses de trabalho tu dedicou para ter a tua casa? Quanto suor e quanto esforço vieram para conquistar os bens que tu tem? Mas apenas dizer eu creio para que vidas se convertam? Eu sei que quem faz o esforço é Deus maior. Eu sei que aquele que chamou, Ele mesmo capacita e Ele mesmo dá a bênção. Mas a tua parte, cego, é ir tateando até as águas do escolhido e te lavar. Essa é a tua parte. Não transmita a responsabilidade. É hora de santificar para conseguir aquilo que Deus nos prometeu e está diante de ti. E você não vai poder dizer, mas eu procurei, fulano não fez, ciclano não orou o suficiente. É gente que não tem orado o suficiente, que não tem crido o suficiente, que não tem nos separado o suficiente. É por isso que o mundo está como está. Não é falta do poder de Deus. É o que ele diz para os seus discípulos, não é falta do poder de Deus, são vocês que não estão prontos. Pois fiquem prontos, porque vai chegar um momento que eu não estarei aqui com vocês, apenas o Espírito Consolador, e vocês serão requeridos para o ministério da reconciliação, para ligar aqueles que estão afastados do Pai com o Pai, e não haverá desculpas. Deus não tem peninha de ninguém, não. Não é por aí não. Os discípulos falaram com peninha, quem fez isso com ele? Foi os pais que pecaram, foi ele que pecou, coitadinho. Estamos no tempo do vitimismo. Coitadinho, foi ele que pecou, foi o pai. Ele merece tanta ajuda. Jesus fala, nem ele pecou, nem o pai. Ele nasceu cego para que através dele se revele o poder de Deus. Ora, para Deus não foi penoso deixar o homem cego a vida toda para que ele conhecesse o poder de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o benefício de uma eternidade na glória é muito maior do que o malefício de uma vida na cegueira. É um pequeno preço a se pagar por todas as bênçãos que viriam. Um pequeno preço. Lembra de Paulo? Senhor, o espinho da minha carne ele não tirou. É isso aí, eu vivi com o espinho a minha vida toda. Aprove a Deus dessa forma. Você via Paulo resmungando e reclamando? Paulo nunca reclamou da sua missão. Ele sempre agradeceu por ter sido escolhido. Ele era um homem de posses, de bens, e ele largou tudo para seguir a Cristo, e passou todo tipo de dificuldade e perseguição. Aqueles que ele perseguiam, agora lhe perseguiam. Aqueles que perseguiam junto com ele, agora lhe consideravam um traidor e perseguiam ele também. Ele foi perseguido tanto por gregos quanto por judeus. E ele só tinha a alegria de servir ao Senhor. E você pode falar, talvez ele estava assim porque Deus supria tudo nele, mas ele falava de um espinho na carne que Deus não tirava. Você acha que o espinho não dói? Dói. Mas Deus está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado com o teu galardão. Para de sofrer por coisas pequenas da terra.
Deus tem nos chamado à alegria. A alegria de Deus não é como a do mundo. Ele mesmo fala, não há dor como o mundo a dá. Deus não precisa te tirar do deserto para te dar alegria. Ele não precisa te tirar do sofrimento para te dar alegria. É assustador, mas é verdade, meus irmãos. Ele é poderoso o suficiente para dar alegria e tranquilidade, mesmo no meio à cova de leões. Ou você acha que Daniel não dormiu aquela noite? Ou Pedro não dormia na noite anterior a ter a sua pena lá de morte? Dormiu que o anjo precisou sacudir ele para acordá-lo, porque ele dormia profundamente. Olha onde Cristo dormia, em meio à tempestade, o barco estava quase afundando, foram acordá-lo, falar, Senhor, não importa se que o barco afunde conosco, porque tu dorme aí, no meio da tempestade. A paz no coração de Cristo era tão grande, que ele dormia. O barco estava se enchendo de água, balançando de um lado para o outro, quebrando o mastro, derrubando vela, os discípulos desesperados. Jesus dormia. É a tranquilidade de quem tem a Deus. Não significa que não vai passar pela tormenta, significa que vai relaxar na tormenta. E vem as notícias terríveis na vida de Jó, e ele fala, Deus me deu, ele mesmo tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é frase de quem acaba de perder um filho. Isso é frase de quem acaba de perder tudo que tem, tudo que conquistou. E ele diz, Deus me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus faz a gente passar pelos momentos mais difíceis dessa forma. E os discípulos questionaram, por que nós não podemos fazer isso? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Nós criamos Jesus. Nós já vimos você andando sobre as águas. E até o Pedro andou também. Nós vimos você falando, mar, acalma-te, vento, acalma-te. E o mar acalmou, o vento acalmou, as nuvens foram embora, fez um solzinho. A gente ficou tão assustado, olhou um para a cara do outro e falou, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E nós criamos, e entramos nisso, acreditando, mas não deu certo. E quando nós oramos, não fomos atendidos. E Jesus fala para ele, olha, as situações que requerem jejum e oração. Você se lembra de onde eu falei que Jesus estava antes desse momento? Ele estava no monte. Ele estava orando. Ele é o próprio Deus. Quem pode resistir à sua palavra? Quando Jesus morre, ele vai até o inferno. E alguns falaram, acabou. Aquele que veio para salvar está morto. Tomou sobre si todo o pecado, toda a dor, e foi lançado até o inferno. Nós perdemos. E em 3 dias, Jesus derrota todo o inferno. Ele arranca as chaves da vida e da morte, da terra. Ele ressuscita. Olha, demorou 3 dias, ele poderia ter feito em 3 segundos, porque a própria palavra de Deus diz, como eu disse para vocês, para ele um dia como 1000 anos como um dia. Nada limita o seu poder. Ele podia ter feito em 3 segundos? Poderia. Ele poderia ter arrancado os pregos da cruz, descido de lá e falar, pronto, já fui, já voltei. Mas ele tinha falado, e os profetas também falaram, essa geração não receberá outro sinal, senão o de Jonas, que sepultado por 3 dias voltou, e para se cumprir essa palavra, ele esperou 3 dias. Eu acho que o que Jesus tinha para fazer no inferno, pastor Daniel, ele deve ter feito uns 5 minutos. Depois ele sentou na cadeirinha e ficou esperando os 3 dias chegar, porque Jesus é assim, incrível, meus irmãos. Ficou esperando lá o tempo dos homens, que não é igual ao tempo de Deus, porque Ele pode todas as coisas, porque nunca foi sobre o poder de Deus, é sempre sobre o limite da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso comprometimento. Se nos comprometermos, nós triplicaremos, quadruplicaremos. Essa igreja não vai caber de gente. Se nos comprometermos, se crermos, se fizermos nossa parte, nós vamos encher o céu de gente, vamos saquear o inferno. Basta fazer a nossa parte, basta crer. Ele disse aos discípulos, façam a parte de vocês. Pare de fingir que nasceram ontem.
Parem de fingir que foi o batismo de vocês foi ontem. Metam a cara na Bíblia. Comecem a orar e a jejuar. Porque há lutas que só são vencidas com jejum e oração. Eleva o nível. E vamos elevar as graças. Em nome de Jesus. Amém?